Olá e bem-vindo ao Epoch Times Brasil, epochtimes.com.br. Hoje com um vídeo diferente. Não temos o nosso noticioso normalmente às 4 horas da tarde. Acontece que eu e parte da equipe do Epoch Times estamos no Fórum da Liberdade em Porto Alegre. Aliás, se quiser acompanhar nossa movimentação por lá, vem para o Instagram, estará aqui na tela da produção, eu e de outra editora que estaremos por ali. Agora, voltando ao vídeo de hoje. Temos uma produção especial do Epoch Times. Entre 2022 e 2023, aumentou em mais de 1000% o número de chineses entrando ilegalmente nos Estados Unidos. Pois é, não se trata só de questão de América do Sul. Agora, em 2024, um jornalista chamado Philip Lenczynski obteve acesso ao celular de um desses chineses que entrava ilegalmente nos Estados Unidos. O que ele descobriu revela um complexo esquema de tráfico humano, rotas, muito mais. Um outro jornalista, o Jan Jekielek, editor sênior da edição americana do Epoch Times, entrevistou Philip. Aqui trazemos destaques. A entrevista completa está disponível para os nossos assinantes em epochtv.com.br, lá na Epoch TV, nossa plataforma de streaming aqui no Brasil. O noticioso volta normalmente às 4 horas da tarde, ao vivo na segunda-feira, e eu te vejo por lá. Muito bem, vamos lá então. Essa incrível descoberta casual de um telefone celular de um cidadão chinês perto da fronteira levou a uma série de investigações realmente notáveis de sua parte. Por que não me fala sobre o celular? Como o obteve e o que havia nele? Obrigado. O que aconteceu foi que, por volta de janeiro desse ano, fomos contatados por uma pessoa na Califórnia. Ele morava a cerca de 80 quilômetros a leste de San Diego, perto da fronteira, e descobriu um telefone celular em funcionamento, perto de um ponto de passagem conhecido. E por pura sorte, conseguiu adivinhar a senha, que era 123456. Depois de obter acesso, foi quando ele soube que o celular pertencia a um imigrante ilegal chinês e logo depois entrou em contato com a nossa organização. Por favor, me conte sobre o panorama geral. Sei que houve um grande aumento da imigração ilegal da China comunista. O senhor pode me dar um panorama geral antes de entrarmos nos detalhes da investigação? Claro, nos últimos 4 anos houve um aumento sem precedentes na imigração ilegal chinesa, um aumento de mais de 1.100%. Os números triplicaram nos últimos 3 anos, passando de cerca de 20 mil para os números mais recentes deste ano fiscal, que são 72 mil encontros. Portanto, estamos vendo isso chegar predominantemente pela fronteira sul, mas é claro que também há travessias na fronteira norte. Me diga o que havia nesse celular. Quando começamos a examinar seu conteúdo, a primeira coisa que notamos foram as fotos que mostravam a rota real que esse indivíduo fez. A viagem provavelmente começou na China, depois foi para a Tailândia e em seguida para o Marrocos. Nesse ponto, descobrimos que parecia que o indivíduo estava decidindo se iria para a Espanha ou para a França. Ele acabou indo para a França. Da França, ele voou para o Panamá. Agora, a essa altura, seria de se imaginar que ele estaria indo para o norte, mas não foi o que aconteceu. Na verdade, ele foi para o Equador e se encontrou com outro grupo de indivíduos que estavam voando de Amsterdã. Juntos, eles viajaram do Equador para a Colômbia. Entraram no Panamá pelo Tampião de Darién, a selva de lá, e depois, do outro lado, chegaram a algo chamado Camp China, que também é Camp São Vicente, que é um campo de refugiados administrado pela ONU e pelo governo panamenho. Depois continuaram pela Costa Rica e subiram até o topo. Uma das descobertas realmente incríveis desse celular foi o canal do Telegram, American Self-Guided Tour. Fale sobre isso. Depois de investigar o que tínhamos, havia um itinerário, uma foto de um itinerário no telefone. E por outro golpe de sorte, descobrimos que ele estava vinculado a um canal do Telegram. E esse é um canal do Telegram em chinês chamado American Self-Guided Tour, que facilita a imigração ilegal chinesa
ao servir como um centro para documentos que detalham guias de viagem e rota para os Estados Unidos. Ele identifica pontos específicos de passagem pelo muro da fronteira e também tem o que poderíamos chamar de roteiros, detalhando como interagir com agentes da patrulha de fronteira. Uma das descobertas mais impressionantes foi que todo esse canal e os canais relacionados estavam sendo administrados por um indivíduo que se identifica como policial chinês. Certo. Fale-me sobre Jack W. O que o fez pensar que ele é confiável e que não está apenas falando sozinho, por assim dizer? Ele fez declarações explícitas dizendo que era um policial cibernético. Em várias ocasiões, ele baniu contas no canal que diziam coisas depreciativas em relação ao Partido Comunista Chinês. Ele também divulgou propaganda do Partido Comunista Chinês. Às vezes, ele até explicou seus próprios deveres como policial chinês. Portanto, fica muito claro que é assim que ele deseja ser visto. Fale-me mais sobre os mapas e rotas que você viu no canal. Encontramos mais de uma dúzia de guias de viagem diferentes. E eles variavam em seu escopo. Alguns se concentravam em viagens por um país específico. Por exemplo, vimos um que se concentrava em viagens pelo México. Ele mostrava uma série de capturas de tela do Google Maps, mostrando como ir do ponto A ao ponto B e ao ponto C. Vamos falar sobre esses métodos de evasão da patrulha de fronteira. A rede tem vários documentos e ambos mostram uma espécie de estrutura de sistema de imigração como uma espécie de pista para as pessoas sobre o que elas podem encontrar quando cruzarem a fronteira. Há um número muito detalhado de gráficos que são realmente muito sofisticados. Portanto, em um nível, há esses roteiros que às vezes são apresentados na forma de um diálogo entre uma chegada hipotética e um agente da patrulha de fronteira. Conte um pouco sobre como isso funciona. Houve toda uma audiência de supervisão sobre isso após suas revelações iniciais. O que as pessoas realmente precisam fazer para entrar e ser liberadas nos Estados Unidos? O que ocorreu foi que, antes dessa investigação, recebemos uma denúncia de um ex-funcionário federal. Foi um e-mail que vazou para nós mostrando que o processo de verificação para imigrantes ilegais chineses, especificamente, foi simplificado e que os agentes da patrulha de fronteira não eram mais obrigados a fazer downloads de telefones para verificar o conteúdo dos telefones que estavam chegando e que não eram obrigados a fazer tantas perguntas. Eles reduziam o número de perguntas de 40 para apenas 5, e houve uma audiência após esse relatório. Ficamos sabendo que houve uma explosão de chegadas desde esse processo de simplificação. Portanto, o processo de simplificação ocorreu em fevereiro ou março de 2023 e os números aumentaram desde então. Portanto, para obter asilo agora você precisa mais ou menos apenas aparecer e atravessar para os Estados Unidos. Naquele momento, pelo que sei, e por ter entrevistado pessoas no local, é quase certo que eles são, de fato, solicitantes de asilo genuínos. E as perguntas são, na verdade, perguntas de sim ou não. Mais ou menos desde que digam que não sou membro do Partido Comunista Chinês, não tenho vínculos militares com o governo chinês ou outros vínculos com o governo.
Não, não estudei em uma universidade sensível na China. E não sou da província de Xinjiang. Então, eles terão permissão para permanecer. Não haveria mais questionamentos. As pessoas só conseguirão entrar depois que esse conjunto de perguntas for respondido, de acordo com esses documentos que você encontrou. Estou entendendo isso direito? Sim, o que temos visto é que eles se reúnem em acampamentos improvisados específicos do outro lado da fronteira e, em seguida, são transportados pelo Departamento de Segurança Interna. Assim como também até mesmo por Uber, para os complexos de agentes da patrulha de fronteira. São processados e, em seguida, recebem uma data de audiência para retornar para audiências adicionais. Isso ocorre agora devido ao número de indivíduos que estão atravessando a fronteira. Algumas dessas datas de audiência são quase uma década depois. Em seguida, eles são levados para um centro de trânsito e liberados para o interior por conta própria. Não sabemos realmente os números reais, mas eles são consideráveis. Mesmo que a maioria dessas pessoas seja de fato refugiados genuínos, e sabemos, por meio de algumas de nossas próprias investigações, que algumas dessas pessoas são realmente solicitantes de asilo, certo? Por outro lado, não precisa ser uma porcentagem pequena para que seja um problema significativo. Correto. Eu concordo. Infelizmente, conhecemos a maneira como o Partido Comunista Chinês opera. Ele é muito hábil em coagir indivíduos que não desejam cooperar com os esforços da Frente Unida da China. Eles podem monitorar e controlar essas pessoas para que sirvam a seus propósitos. Então toda essa rede está realmente focada, corrija-me se estiver errado, em uma cidade de cerca de 60 mil habitantes, Monterey Park. Por que você não me dá uma visão mais ampla do que está acontecendo nessa cidade? Para esclarecer, o canal do Telegram também está direcionando pessoas para o Queens, em Nova York, e há outras tendências também. Mas sim, parecia que a maioria das pessoas que estava sendo direcionada para o nordeste de Los Angeles, e especificamente para Monterey Park e áreas próximas, onde há uma grande população chinesa. Especificamente em Monterey Park, há um grande estacionamento que é chamado localmente de Ferry Dean Plaza. Na Ferry Dean Plaza, você pode ver que há filas de táxis esperando. Há também táxis que estão chegando e deixando os recém-chegados. Alguns dos táxis que estão esperando ali são para levar os recém-chegados a outros lugares e além. E a área é cercada por várias ruas com residências e complexos de apartamentos onde esses recém-chegados estão hospedados em algo chamado albergue familiar ou, potencialmente, o que poderíamos chamar de esconderijo. Alguns desses lugares estão cobrando cerca de $15 por noite. E em nossa investigação encontramos condições de vida realmente deploráveis e, francamente, o que parece ser condições de vida potencialmente exploratórias. Você encontrou portas com cadeados do lado de fora dos alojamentos. Isso me parece um grande sinal de alerta. Correto. E assim, em um prédio de apartamentos que fica diretamente a leste do Ferry Dean Plaza, descobrimos que a cidade de Monterey Park estava investigando esse complexo e acredito que alguns outros endereços relacionados.
Eles descobriram que havia uma série de violações de código. Eles estavam mantendo até 15 pessoas em um quarto. É possível ver fotos da cidade mostrando camas, colchões empilhados em cima de latas de tinta nos espaços de conveniência. Até mesmo nos banheiros com lavadoras de roupas, dentro da banheira com fios elétricos expostos. Devido ao grande número de pessoas que vivem nessas unidades, os residentes foram forçados, obrigados a usar o banheiro do lado de fora, em buracos no chão. Como você mencionou, de fato, havia pelo menos uma sala nesse complexo que estava trancada com um cadeado do lado de fora e que os indivíduos estavam trancados lá dentro e que outra pessoa, proprietária da unidade, era a única pessoa com a chave para deixá-los entrar e sair. Sim, e não parece ser um incidente isolado. Pelo contrário, a própria cidade informa que vem tentando lidar com esse problema há vários anos. E no próprio canal Telegram houve reclamações de outras propriedades. Por exemplo, uma em específico que dizia que o proprietário era abusivo e que confiscava os passaportes dos inquilinos. Além disso, as fotos do interior mostram que há 5 ou 6 beliches por 4 nessa casa. Parece um verdadeiro quartel. Qual é a sua expectativa em relação ao impacto de suas investigações? O objetivo de todas as nossas investigações é aumentar a conscientização sobre o assunto e esperamos que os legisladores tomem medidas em vez disso. Esperamos que, no mínimo, estimulemos uma maior conscientização. Não podemos ficar com o crédito pelo trabalho realmente fenomenal que esse senhor da Califórnia fez ao encontrar esse celular descartado. Ele merece muito crédito por chamar nossa atenção para o fato. Esperamos que nosso trabalho possa incentivar outras pessoas a ficarem de olho em seus próprios bairros, pois é isso que será necessário. Será necessário um esforço do grupo.